Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Estamos de volta, trazendo mais uma vez resumo CPAD. Neste segundo trimestre de 2020, já passamos por duas lições importantes e agora estamos na lição de número 3, que tem o título o seguinte: Eleição e predestinação. Duas palavras que têm um amplo significado na doutrina da salvação. Muito bem. Esta lição, no segundo trimestre de 2020, ela traz como tema geral a igreja eleita. Na verdade, remida ou redimida pelo sangue de Cristo e também selada pelo Espírito Santo de Deus, ou da promessa. Então, vemos aí a ação da Trindade Divina, a igreja é eleita. E Jesus também tem o seu papel e o Espírito Santo garante, selando a vitória. Vimos na lição passada que o selo garante a propriedade. Muito bem. Então, na lição de hoje, a lição número 3, eleição e predestinação. O texto áureo está escrito na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 4 e o 5, que diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios, capítulo número 1, versículos 4 e 5, é o texto áureo, é o texto maior, É o texto base da lição. A verdade prática diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e também aqueles que perseverariam na fé em Jesus Cristo. Então, o importante não é somente crer. O importante aí também tem uma condição para ser salvo. O importante é permanecer fiel, O importante não é somente acreditar e aceitar. O importante é ser fiel até o fim, Aquele que perseverar até o fim será salvo. É o que diz a Sagrada Escritura. Louvado seja Deus. Muito bem, a leitura bíblica diária, de segunda a sábado, temas importantíssimos para o nosso enriquecimento espiritual. Muito bem. Vamos ver também a leitura bíblica em classe que está na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículos de 4 ao versículo de número 12. Muito bem. O objetivo geral desta lição é informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinados a receber bênçãos espirituais. Muito bem. Observando aqui este objetivo geral, quer informar a todos nós que de antemão, pela sua presciência, Deus já sabia qual pessoa ia acreditar e que as pessoas também, alguns, não iam acreditar no Evangelho, e não iriam receber a bênção da salvação, porque a salvação veio para todos, mas nem todos vão aceitar a salvação. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas muitos não vão aceitar esta vida eterna, o sacrifício de Cristo no Calvário, pela presciência de Deus. Nada pega ele de surpresa. Isso quer dizer que ele já sabia. A Bíblia diz, no livro do profeta Isaías, que o Senhor sabe o fim desde o começo. Nada pega ele de surpresa. Objetivo específico
desta lição nós temos três. No primeiro tópico temos que esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Observe que temos que nesse primeiro tópico dizer ou mostrar a diferença, não é? Entre a eleição e a predestinação segundo a Bíblia, né? Não é segundo o achismo de alguém, não é segundo o teólogo fulano, não é segundo o filósofo fulano, não. É segundo a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre predestinação e sobre eleição. No segundo tópico temos que explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. No terceiro tópico temos que contestar que Deus, ou que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Muito bem. Chegamos aqui num comentário da introdução. Muito bem. Na primeira parte diz: a eleição e a predestinação são termos importantes na doutrina da salvação. A doutrina que estamos estudando aqui é a doutrina da salvação. Muito bem. Ponto central. A eleição é segundo a presciência de Deus. Amém? Muito bem. Primeiro tópico desta lição fala de eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Né? Somos eleitos. Agora, os eleitos, na verdade, eles fazem de tudo para serem fiéis até a morte. Não é porque somos eleitos que nós vamos relaxar a vida espiritual. Não é salvo uma vez, salvo para sempre. Não. Se pode perder o direito à salvação. Mas o que nos garante a salvação é o selo do Espírito Santo, é a promessa, O Senhor Jesus nos concedeu a promessa e nós cremos, sim, garante a salvação, mas tem que ser fiel a uma condição. Temos que ser pessoas irrepreensíveis. É fácil viver neste mundo como uma pessoa irrepreensível? Irrepreensível é uma pessoa que não tem do que ser repreendido, é uma pessoa que não causa escândalo. Temos que andar direito. É o grande desafio de todos nós. Primeiro ponto deste primeiro tópico, a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Então a eleição que nós estamos aqui estudando traz a ideia de escolha. Muito bem. Aos Efésios, capítulo 1, verso 4, Paulo menciona 3 aspectos desta escolha. Primeiro ponto desta escolha. Em quem fomos escolhidos? É uma pergunta. E a resposta é: somos ou fomos escolhidos para a salvação em Jesus. Por isso, ela é cristocêntrica. Não existe uma salvação fora de Jesus. A Bíblia diz: se alguém colocar outro fundamento que não seja o de Cristo, é anátema, é falso, é fake news, não é? Na verdade, então, para ser salvo não tem outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, artigo definido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse: eu sou um caminho, não tem outra escolha. O artigo está definido: eu sou o caminho. Amém? Então, o primeiro aspecto da salvação, da nossa escolha, é porque fomos escolhidos em Jesus, é através dele, e é cristocêntrica. Ele é o centro da nossa salvação. Fomos escolhidos por intermédio de Jesus. Em que tempo se deu essa escolha? É outra pergunta. Em que tempo se deu? A Bíblia vai dizer aqui: o tempo é dito como antes da fundação do mundo. É aquilo que dizemos: ninguém pega a Deus, nem nada pega a Deus de surpresa. Então, antes da fundação do mundo, pela sua presciência, Deus já tinha tudo preparado. Ele sabe o fim desde o começo. Nós não sabemos o dia da partida. Alguém se prepara e sabe o dia da chegada da criança. Mas o dia da partida só tem um que sabe. Porque ele sabe o fim desde
do começo. Ele, na sua presciência, sabe de tudo. Muito bem. Outro aspecto desta escolha, né? Qual a finalidade desta escolha? É para que fôssemos santos e irrepreensíveis, né? Muito bem. A finalidade desta escolha é porque ele escolheu para si um povo, né, que procurasse estar vivendo fora do padrão do mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, o verdadeiro escolhido, ele tem Cristo como centro da sua vida e também ele é uma pessoa que procura andar de forma irrepreensível, não é? Fazendo de tudo para acertar. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai. Quem? Jesus Cristo. Né? Se pecar, você tem um advogado para recorrer. Né? Mas não é para viver na prática do pecado. É para nós tentarmos acertar. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esse ser fiel até a morte não é ser fiel até morrer de velho, né? Como alguém diz, não. É na hora do confronto. Os 3 jovens na fornalha. Vai morrer. Vai ser jogado na fornalha. Vai se acabar. Ele disse, não, somos fiéis até a hora do confronto. Até a hora da morte. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Neste primeiro tópico, ainda no ponto 2, as bênçãos ou as condições da eleição. Observe que há uma eleição. Né? Fomos eleitos, fomos escolhidos. Né? Mesmo sem ter merecimento, mas pela graça sois salvos. Né? Isto não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie e diga eu posso. Muito bem. Então, é o que estávamos dizendo. Há condições para esta eleição, para esta escolha. Né? A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição, né, para a salvação em Cristo é oferecida a todos. João capítulo 3, verso 16, é o texto áureo da Bíblia. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 4 e 5, e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Então, há de haver arrependimento, além da fé, arrependimento. Né? A Bíblia diz que o arrependimento, ou a tristeza segundo Deus, né? É o versículo que você já conhece. Né? O arrependimento, a pessoa fica triste pelo pecado, não quer mais pecar, não quer mais viver na prática. Isso causa um arrependimento sincero, não é remorso. Né? Bendito seja o nome do Senhor. Entretanto, este meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Olha que ninguém merece a salvação, ninguém é salvo porque é bonzinho. Né? Ninguém faz por onde merecer e dizer assim, como aquele homem que orava e humilhava o outro e dizia, eu pago dízimo, né? Eu sou assim, eu ando assim, e batia no peito e o outro nem conseguia levantar a cabeça, né? Mas orou, Senhor, né? Se humilhou. Então a salvação não é para aqueles que acham que merecem, né? Porque eu não poderia pagar o preço, nem você poderia pagar o preço, né? Ninguém neste mundo poderia pagar o preço, mas há um que pagou o preço, né? E disse, está consumado. Na cruz do Calvário ele pagou o preço por nós. Amém? Muito bem. Desse modo fomos eleitos por indicativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo, e não pelas nossas obras. Então, foi a obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Né? Sendo assim, temos o caminho aberto para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Nesse primeiro tópico ainda, temos a seguinte frase, vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Capítulo 1, verso 4. Nesse aspecto, o vocábulo grego é
ágios, né? Santo significa separado do pecado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. O adjetivo grego amomos, né? Irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Filipenses 2 e 15. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo Jesus. Capítulo 5, versículo 1 ao 3 de Efésios. Amém? Então, uma vida santa e irrepreensível. O que é ser santo aqui? O termo santo quer dizer separado para Deus. É como se ele dissesse assim: este aqui é meu, agora você é meu. Você não pertence mais à prostituição, você não pertence mais ao pecado, você não se domina mais, né? Agora você é propriedade minha. Você é um escolhido para ser santo, separado do pecado. No quarto ponto deste primeiro tópico, a nova vida dos eleitos, o tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, né? Furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera, né? E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza, embriaguez e por aí vai. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Né? Capítulo 5, verso 27. Não é de Filipenses, né? Ou de Efésios. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para este novo estilo de vida. Gálatas 5, 22 ao 25, trata-se portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo, segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Então, é uma coisa gradual, né? Há um cego na Bíblia que ele foi curado logo, né? Jesus, isso que queres que eu te faça? Eu quero ver, pronto. Veio a tua fé, te salvou. Outro cego não. Jesus pegou, cuspiu no chão, fez lodo e a sua cura foi de forma gradual, né? Então, mesmo assim, é o processo da santificação, né? Primeiro aceita-se a Cristo, né? Ou se é aceito por Cristo e de repente a tua velha natureza morre e de repente o que você falava não fala mais, o que você olhava não olha mais, né? Tudo que você fazia, onde para os caminhos que você ia, você não vai mais, e agora você vai sendo dirigido e deixando Cristo dirigir todo o teu ser, espírito, alma e corpo. Tudo é o Senhor que vai dirigindo. É uma nova novidade de vida, né? E aí você vai deixando o pecado, a sua prática, não é? Muito bem. Então, a nova vida dos eleitos é assim, né? Viver em novidade de vida, não é? A Bíblia diz que tudo se fez novo, né? No Senhor, né? Então, não tem para que você dizer que é uma nova criatura e continua com as mesmas práticas. Você dizer que é crente e continua com o mesmo estilo de vida. Alguém diz, calça, usos e costumes, né? Bermudinha, essas coisas todas aí que alguém anda criticando, né? Mas se você é uma nova criatura, você tem que andar conforme a Bíblia diz, né? Você tem que ter um novo estilo de vida, né? Porque o Evangelho é assim, ele muda por completo, né? O que você, às vezes até o que você vestia, você não veste mais, porque você agora sabe que o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. E a vida vai mudando, é uma mudança radical. O Evangelho ele é uma mudança radical, muda por dentro e também muda por fora, né? Muito bem. Predestinação, segundo tópico, para os filhos de adoção. Então veja, predestinação quer dizer mostra o destino dos eleitos,
foi feito na eternidade. Mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Então, antes de eu e você existir, né, a Bíblia diz que na sua presciência Deus já tinha preparado tudo. Ele sabe o fim desde o começo. A predestinação, o termo grego aqui para predestinação, deixa eu ver se eu consigo dizer aqui, é proorizan, né? Não sei se a pronúncia está certa, traduzido como predestinar. É formado pelo vocábulo horizon, que significa determinar, né? E pela preposição pro, está aqui na lição, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Então ele sabe o fim desde o começo, como diz o profeta Isaías. Então predestinar é isso, é determinar antes. Por isso que ele diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Eu existo antes de haver amanhã, né? Então ele é todo poderoso, nada pega ele de surpresa, então ele já tem preparado tudo. Vai dormir tranquilo. Amém? A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, né? Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. Capítulo 1, verso 4 de Efésios. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, né? Daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Romanos 8, capítulo 8, versículos 29 e 30. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Interessante o ponto de número 2 do segundo tópico. Filhos por adoção. Paulo é o escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção, né? Paulo é o único escritor do Velho Testamento que emprega o termo adoção. Até porque os judeus não tinham esse costume, né? Não tinham essa prática para a adoção. Eles não tinham muito este hábito, esta prática de adoção. Para o judeu, filho é filho, né? Mas a Bíblia diz, né? Aleluia. E pela adoção, nós agora fomos feitos filhos de Deus. E o que é que um filho tem direito? O filho tem direito à herança. O filho tem direito a tudo que é do pai, não é? Então, se somos filhos, a Bíblia diz, logo somos herdeiros, não é? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, não é? Muito bem. Então, não é porque é adotado que não tem direito. Agora, quem tem direito também tem deveres, não é? Muito bem. Filhos por adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos. Muito bem. O beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Então, fomos adotados por amor. O que leva uma pessoa, um casal, um ser humano a adotar uma criança? É o amor, né? É a vontade, né, de ter um filho, né? Então é movido pelo sentimento do amor. Os privilégios da adoção. Muito bem. Terceiro ponto. Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para em comunhão com ele.
mas o pecado rompeu esta comunhão. Gênesis capítulo 1, verso 26. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se, né? Reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos, né? Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia de adoção. Na sociedade romana, em que os filhos adotados ele recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um nome novo e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Muito bem. Então observe que além de ter direito à herança, tem direito ao nome, né? Nós agora somos filhos de Deus. Amados, agora sois filhos de Deus, né? O João trata desta forma. Se somos filhos, né? Todo o filho pega a característica do seu pai, né? Muito bem. Então, nós somos filhos de Deus. Temos que parecer com Cristo, com Jesus. Observe que um dia, quando prenderam Jesus, aí apontaram para Pedro e disse: Pedro, você é um dele. Por quê? Porque quem anda com Cristo parece com Cristo, né? Quem é filho de Deus anda, né, de uma forma diferente. Outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, Deus concede a redenção e remissão de pecado. Ele pagou o preço que nós não podíamos pagar e restabelece comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de chamar Abba Pai. E nesse sentido é paizinho, é intimidade. Abba Pai quer dizer intimidade, é paizinho, paizinho querido, né? Então nós temos esse direito, porque veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas nós o aceitamos, nós o recebemos e agora podemos dizer Abba Pai, paizinho querido, papai, né? Trata-se de uma intimidade, comunhão. Para quem estava destinado ao inferno e à morte, agora tem o direito de ser chamado filho de Deus. Isso é privilégio, né? Muito bem. O Pai, né, significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, Romanos 8,17, das promessas a Abraão também temos direito. Aquelas promessas que foram feitas a Abraão nos alcança, nosso pai da fé. E da vida eterna, Efésios 3 e verso 6. Temos direito à vida eterna também. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Diga amém. Somos transformados em filhos de Deus. Acredite se quiser, o mundo, queira o mundo ou não, o adversário faz tudo para perturbar, mas nós somos eleitos, somos filhos de Deus. Amém? Terceiro ponto desta lição, a sublimidade do propósito divino na predestinação. Observe, a excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos, pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Que amor é este? Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não se pode mensurar, não se pode mensurar este amor. Não se pode descrever o amor de Deus por nós, mas Ele deu o seu Filho, o que tinha de melhor para nós, né? Predestinação e salvação. Muito bem, o primeiro ponto, soberano, o Deus soberano, não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Não tem isso de que alguém está destinado ao inferno. Há uma válvula de escape, há um caminho aberto, o caminho, né? Há o caminho, artigo definido, há o caminho. Só que a Bíblia diz que o caminho estreito ninguém quer. A porta estreita
também não querem, muitos entram e vão pelo caminho largo e a porta larga, né? Mas a salvação é para todos. Todo ser humano tem direito à salvação. Todo ser humano, né? Mas, infelizmente, alguém vai pela porta larga que conduz à perdição. É a Bíblia que diz, não sou eu que digo. Conduz à perdição eterna. Mas está comigo e com você o dever de pregar o Evangelho. Livra os que estão destinados à morte. Se o puderes livrar, você pode pregar, você pode evangelizar, você pode fazer tudo para a tua família entrar no céu. Então faça, vai orando, vai buscando, vai pregando, vai dizendo como Noé, mesmo que alguém diga, esse velho está louco, né? Alguém pode dizer, né? Poderia ter dito na época, não sei, né? Mas Noé continuava falando o que Deus mandou falar. Muito bem. Neste ponto aqui, predestinação e salvação, há alguém que pode ser salvo ainda. Mas Deus deseja que todos se arrependam e se convertam, porque Deus deu o livre-arbítrio. Nós não somos marionetes. Deus não criou o homem como marionete, não. Deus criou o homem com livre-arbítrio. Estava ali a árvore da vida. Aí Deus disse, não vai lá, não come aquele fruto. Deus poderia ter colocado alguns anjos ali e dizendo assim, guarda aí, porque eu acho que o homem pode tentar comer aquele fruto. Não, Deus dotou o homem de livre-arbítrio. Não somos meros robôs, não somos marionetes, não. Livre-arbítrio, a árvore está ali. Se você for, o problema é teu. Não é? Então observe, Deus não condenou pessoa alguma ao inferno. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, mas o céu foi para todos nós. Não é? Jesus foi preparar lugar. Muito bem. Vamos ver aqui no ponto de número 2, já encerrando. Predestinação e amor antes de Deus criar qualquer. Muito bem. Então, neste terceiro tópico, e o ponto número 2, predestinação e amor. Deus cria qualquer coisa, antes de criar qualquer coisa, seu plano de remir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Não é? Capítulo 1, verso 4 e 5. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus, desde sempre. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Este é, na verdade, o projeto imutável. O amor de Deus é imenso. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Romanos 8, 29. Muito bem, isto implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Encerrando esta bela aula, esta maravilhosa lição de número 3 do segundo trimestre de 2020. Então, fomos eleitos, predestinados para a salvação, né? Mas há condições para sermos salvos, né? É o que nós vimos nesta maravilhosa lição. Muito bem. Se você é eleito, dê glória a Deus, não é? Você tem direito à salvação e também temos deveres. Temos que viver uma vida irrepreensível e andar em novidade de vida. Muito bem. Aqui tem a conclusão desta lição. Muito interessante. Nós vimos primeiro que a eleição, o que quer dizer eleição? É escolha. E predestinação significa literalmente determinar antes. Louvado seja o nome do Senhor. Então que Deus abençoe a tua casa, a tua família, que Deus abençoe a tua vida. E mesmo neste momento que estamos atravessando, Deus está conosco. Deus está protegendo a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém.